casa, através da vida do nosso irmão Ziel. Que Deus seja louvado pela sua vida, da sua família. É um amigo, né? Já conheço há um bom tempo. O Andrew nem se fala, né? O Andrew a gente se conhece desde criança, né? Que Deus seja louvado pelas nossas vidas. Deus abençoe a vida da pastora, cada dia mais. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. Uma palavra bem conhecida, mas que o Senhor colocar ao meu coração nessa... Quando nosso irmão fez o convite, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu creio que Deus irá falar mais uma vez com cada um de nós. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, repita comigo, ninguém verá o Senhor. Verá o Senhor. Pode se assentar. Aleluia. Visto que é um culto de louvor, de adoração, nós queremos adorar ao Senhor nesta noite, como estamos fazendo com os nossos irmãos. Para quem não nos conhece, nós éramos daqui de Campinas, Deus nos levou para Itu. De Itu nós fomos e estamos lá em Palmitalzinho, na região de Apiaí. Para quem não conhece, é no Alto Vale, ou Vale do Ribeira. Estamos mais perto do Paraná do que de São Paulo ditamente. Então estamos lá fazendo a obra do Senhor. E como já foi louvado aqui, estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Às vezes nós pensamos, o pregador vai vir, vai pregar e... Não, primeiro o pregador vem aqui para ouvir. E eu já vou sair daqui ouvindo o que eu precisava nessa noite. Deus falou através dos louvores, através das palavras que foram entoadas aqui. Mas o Senhor colocou uma breve palavra no meu coração e eu quero transmitir para a igreja. Falar de louvor é muito bom. Porém, quando nós falamos de louvor, de adoração, nós temos que ter o desejo de adorar. Não é simplesmente nós virmos aqui cantar. Louvar a Deus é muito mais do que isso. Louvar a Deus é você vir aqui à frente e entregar tudo aquilo que você está sentindo. E sentindo que, como já foi falado aqui, não é para exaltação do homem, mas sim para exaltação de Deus. E quando nós adoramos a Deus de todo o coração, a Bíblia diz que nós entregamos a Ele o nosso louvor. E quando nós louvamos a Ele, entregamos a Ele o nosso louvor, a Bíblia diz que o céu se abre e Deus manda do céu sobre as nossas vidas as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Só que lembrando isso, eu queria entender algo aqui que o Senhor colocou no meu coração, porque cantar é fácil. Cantar o mundo canta. Só que não encanta. Só que adorar a Deus é tão diferente que quando a gente abre a boca para adorar a Deus, seja no louvor ou numa palavra, que sai aqui de dentro, a glória de Deus manifesta na igreja, e aquele que está enfermo, ele é curado, aquele que está com algum espírito maligno, o espírito é expulso, porque a presença de Deus na minha e na sua vida, ela é maravilhosa. Interessante que quando nós vamos louvar a Deus, nós procuramos um hino. E na procura do hino nós queremos ver uma letra que fale conosco, que fale com a igreja. Um hino que fala daquilo que a Bíblia está inserida nas nossas vidas. Só que se eu fosse perguntar para cada um dos irmãos aqui, quem deseja ver o Senhor? Quem deseja ver Ele assim igual eu estou vendo você? Eu quero ver Ele. Eu desejo ver Ele. Só que se eu mudar a pergunta e perguntar, quem quer morrer? Deus maravilhoso.
Porque ver Deus, todos nós queremos ver. Ver Ele, pastor, eu vejo Ele em visão, em revelação, mas eu estou falando ver Ele a olho nu. Eu imagino quão belo Ele é. Eu imagino quão maravilhoso Ele é. A Bíblia diz que Ele era sem formosura. Só que ainda que Ele fosse sem formosura, Ele era mais belo do que qualquer beleza que existe na terra. A Bíblia diz que ainda que Ele fosse louco, a loucura dele era mais sábia do que a sabedoria humana. Então só disso já me dá gosto de querer ver o nosso Senhor. Porque a Bíblia diz que para nós vermos a Ele, nós temos que se santificar. Alguns vão dizer assim: o que é santificar, pastor? Eu colocar uma roupa apropriada, eu falar decentemente. Estamos vivendo um tempo difícil, e nosso irmão aqui, o missionário, ele falou algo muito importante. Estamos num tempo difícil, um tempo de decisão. Aí alguém vai dizer: pastor, mas a igreja não tem que falar de política. Nós falamos de política hoje para falar de Deus com as nossas igrejas abertas amanhã. Nós sabemos que Jesus, ele andava no meio do povo. E ele andando no meio do povo, muitos políticos tentaram ficar do ladinho dele. Muitos homens que tinham conhecimento de causa estavam do lado de Jesus, queria pegar uma brechinha com Jesus ali. Mas em todo momento Jesus estava dizendo: olha, você não vai conseguir me seguir, porque eu não tenho casa, eu não tenho o que você quer. Eu imagino isso, Jesus olhando para os escribas, fariseus, que queriam andar com Jesus só por causa da fama. E Jesus dizendo: olha, você não vai aguentar chegar tão longe. Porque o que estava esperando para Jesus era muito maior do que eles esperavam. Alguns esperavam que a fama de Jesus iria correr tão longe que eles iriam pegar um pedacinho da fama. Só que a fama de Jesus estava, o final dela, na cruz do Calvário. E aqueles que estavam do lado dele não aguentariam chegar até na cruz. Aí quando nós falamos sobre isso, nós temos que entender que esses tempos difíceis teria que vir. Nós achávamos que a igreja iria dobrar o joelho e orar mais quando estava no Covid, onde não podia mais abrir igreja. Lugares aí fecharam as portas da igreja. E qual era o clamor da igreja? Abra as portas. Qual era o clamor dos crentes? Jesus, deixa a gente clamar, deixa a gente adorar. Aí quando Deus fez o milagre, cadê os crentes na igreja? Aí agora a gente está aí numa decisão entre A e B. E tem muitos crentes que estão indo contrário àquilo que está na Bíblia. Verdade. Infelizmente. Só para os irmãos terem uma ideia, lá onde nós estamos, nós assumimos a igreja fazem 6 meses. Nós pegamos os jovens da igreja numa semana, na segunda, terceira semana que estávamos lá, nós fizemos um trabalho com todas as jovens moças da igreja. Minha esposa levou as jovens para casa e ali nós descobrimos algumas coisas. Jovem que queria namorar com outra jovem, jovem que queria se matar, jovem que queria sair de casa porque tinha sido molestada por tios e a família não sabia. Na onde estamos, para a glória do nome de Jesus, é um lugar que é bem diferente daquilo que é a nossa cidade. Eu sou nascido e criado em Campinas, amo minha cidade, mas eu falei para minha esposa e principalmente falei para o meu Deus: eu quero ficar uns 10 anos lá no Vale. Sabe por quê, irmão? Aqui a gente tem a igreja com ventilador, nós temos o asfalto. Lá se chover,
os crentes não vão para a igreja, porque a estrada é de terra. Deus é poderoso. Lá quando chove, e lá não chove igual aqui. Aqui chove 2, 3 dias, está ótimo. Lá chove um mês direto. E aí você vai para a igreja, nossa casa é na rua de cima da igreja. A gente desce para a igreja na quarta-feira para orar. Das 7h30, 8 horas, e não vem os crentes, chovendo. Aqui nós temos o asfalto. Eu estava vendo esses dias no Face algo interessante, porque a gente que é crente, a nossa obrigação é orar, não reclamar. E eu vi um certo irmão reclamando só porque o terminal que foi mudado lá para cima não tem banco para os irmãos sentar. Lá em Palmitalzinho a gente não tem nem ônibus para ir para a cidade grande. O ônibus lá é um micro-ônibus que passa de manhã para levar para Piaí, e a passagem, hoje a passagem aqui está quanto? 5 e pouquinho. Lá é R$27 só para ir. E R$27 para voltar. Eu falei para minha esposa, só eu e ela, se for para a gente ir para a cidade grande resolver as coisas, se a gente não tivesse o carro, era R$100 de passagem. E aqui nós reclamamos por causa da falta do banco. E quando a gente ainda pega a adorar a Deus, a gente quer cantar e falar, meu Deus, eu quero te adorar. É nas simples coisas que Deus tem falado comigo e com você. Adore por tudo que você tem. Ah, mas eu não tenho carro. Adore porque você está andando de ônibus. Ah, mas eu não tenho a passagem do ônibus. Mas adore porque você ainda tem 2 pernas e consegue andar. Ah, mas eu tenho problema. Mas adore porque ainda neste problema você tem fôlego de vida para adorar a Ele. A Bíblia vai dizer que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, que nós temos que ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a adorar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino. Só que a gente, o crente hoje em dia, não está querendo mais pregar o reino, está querendo pregar a tribo. Porque a placa A salva, a placa B não salva. A minha igreja é boa, a igreja do irmão não é. O meu pastor é bom, não, a pastora não é. Para com isso, irmão. Nós somos um povo, e um povo escolhido, e já foi falado aqui que nós somos a noiva. A noiva, ela foi escolhida pelo noivo, e a noiva tem que estar preparada, porque imagine eu e você quando chegar no céu. Não vai ter só essa noiva aqui, vai ter várias. Aleluia. Aí se eu olho pro Osiel e falo, eu não vou com a cara do Osiel. Eu não vou com a cara da pastora. Não. E quando a gente chegar lá? Porque quando a gente pega o microfone aqui para adorar, tudo é amor, tudo é bonito. Mas e daquela porta para fora? E nas mensagens escondidas hoje no WhatsApp? Espírito de Deus. Mas o pastor foi ali e bateu na igreja. Não, é a palavra. Venha o teu reino. O reino é um reino unido. Eu se uno com os nossos irmãos aqui. Quando eu vou para Palmitalzinho, nós se unimos lá em oração e pedimos, Deus abençoa a igreja em Campinas. Quando a gente está em outro lugar, é orando e falando, Deus, venha o teu reino. Adoração não é só vir pegar o microfone e cantar, mas é pedir o reino de Deus nessa terra. Tem gente que dentro da sua própria casa está dizendo, aqui é um inferno. Meu Deus. Depois vem aqui, quer cantar, quer louvar, quer adorar. Fala que está adorando, mas mentira. Deus seja porque não está tendo reino nem nas próprias casas. Deus. Mas aqui a gente coloca um terno, é crente. Fala um labai aqui, é crente. Mas e dali para fora?
como que estão as nossas atitudes diante de Deus. Deus seja louvado. Porque olha o que a palavra nos diz: seguir a paz com todos. Grande Deus. Eu não posso ser crente só em seguir a paz com a minha igreja, mas com aquele irmão que está afastado também eu tenho que seguir a paz com ele. Com aquele que te critica também tem que seguir a paz com ele. Ah, mas eu perdoei, mas eu vou deixar ele lá e eu cá. Para aí, irmão. Que evangelho é esse? Vemos segundo a palavra, seguir a paz com todos. Glória. É com aquele vizinho que te maltrata. É com aquele abençoado que fala que é crente, mas fica jogando praga na tua vida. É com aquele marido atribulado que não é crente e está dizendo para você: sai da igreja porque eu vou embora. Grande Deus. É continuar a paz com todos. Com aquele filho rebelde que está te dando um trabalho, mas você sabe que daqui a pouquinho ele vai entrar por essas portas falando: eu quero voltar para Jesus. Seguir a paz com todos é com aquela pessoa que te criticou, te maltratou quando você mais precisava. Ela disse: não quero, não vou lhe ajudar. Só que nós somos crentes. Nós não falamos: então vai embora, se quiser vai embora. Aqui, irmãos, Campinas, cidade grande, é muito bom adorar a Deus. Eu falava para minha esposa, quando nós fomos para lá, porque hoje sendo um culto de louvor e adoração, nós temos que saber que uma hora ou outra Deus vai nos enviar. Deus não chamou nós para ficar simplesmente sentado. Já foi falado aqui que nós somos missionários. Que quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos feitos como missionários para ir. Aí nós chegamos, nós estamos adorando a Deus aqui, cidade grande, onde todo mundo que você dá oportunidade quer louvar, quer contar um testemunho. Aí você chega no meio do vale: irmão fulano vai pregar. Não, pastor, hoje não. Irmão, você vai louvar. Ah, eu estou com a garganta. Irmão, então você faz uma oração aqui. Não, pastor, não dá. A primeira semana que nós estávamos no vale, quando eu falo vale, irmão, não estou falando vale de luta, de prova, mas vale mesmo, porque na onde nós moramos é no meio do vale, no meio de um buraco. Se chover muito lá, inunda tudo. A primeira semana que nós estávamos lá, teve a troca de pastor na quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, nosso primeiro culto, eu tive que pregar. Quando chegou no domingo, eu tive que pregar. Quarta-feira da outra semana, pastor Diego pregando. Na outra sexta, falei: irmão, prega hoje, porque a gente quer ouvir. Não, pastor, a igreja quer ouvir o pastor. Aqui, na cidade grande, a gente fica sentado e Deus usa o profeta para dizer: vou te abençoar, vou fazer na tua vida. É bom, mas no vale é você que tem que ser o profeta. E a nossa maior alegria é você orar para uma pessoa e no outro dia a pessoa chegar e falar: pastor, eu quero contar uma bênção. Aí você vai dar oportunidade para a pessoa fala: pastor, ou igreja, pastor orou por mim, eu fui curado. Glória. Sabe qual é a nossa alegria? É você ver uma jovem que quando chegamos lá estava falando: não, eu quero namorar com uma menina. Eu sou homem. Eu fui criada como homem. Aí hoje você vê ela de sainha na igreja, indo para a igreja, falando: eu quero continuar nos jovens, eu quero adorar a Deus. Sabe o que é você adorar a Deus? Na hora da dificuldade, quando você abre a porta da geladeira e não tem nada a não ser água. Aí você fala: Deus, o que eu vim fazer aqui? Aí a minha esposa orando, falando: Deus, entra com a providência. Sabe o que é você adorar na hora da prova e daqui a pouquinho alguém bate na porta e fala: pastor, vim trazer um frango para você. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é você adorar na hora da luta e você está falando: Deus, olha, os 4 pneus do carro tá ruim. Aí a gente foi para Sorocaba.
Fomos pregar num culto de domingo. Aí o pastor chega para mim e fala: amanhã você vai na minha casa. Tá bom, pastor, mas eu tenho que voltar para o vale. Não, mas você vai com 4 pneus novos, zerados. Sabe o que é você adorar a Deus na hora da dificuldade? Na hora que está faltando tudo? Porque a gente se esquece que nós, pastores, nós não podemos simplesmente chegar nos membros e falar: ó, tá assim, tá assim, tá assim. Não, a gente tem que falar direto com Ele. E quando a gente fala direto com Ele, Ele traz a providência. Por quê? Nós estamos seguindo a fé, seguindo a comunhão com todo mundo. Eu me lembro quando foi feita uma promessa sobre a minha vida, aqui em Campinas. E olha o tempo, passou. Alguém olhava e dizia: Diego vai ser pastor? Nunca. O tempo passou. Quando eu saí daqui de Campinas, eu não lembro se eu contei para o Osiel isso, mas uma pessoa falou assim: você vai para Sorocaba, mas nunca que o Belém vai te reconhecer, pastor. Eu falei: amém, meu irmão, Deus te abençoe. Eu poderia muito bem soltar os cachorros, como a gente diz. Eu falei: amém, meu irmão, Deus te abençoe. Ficamos 2 anos. Mês passado, nós fomos para a sede do Belém. Fomos reconhecidos como pastor direto pelo Belém. E aí pessoas que olham para mim, para você e falam: para com isso, desiste, não vai acontecer. Não, a gente está prosseguindo. Tem gente que diz: fecha a porta da igreja, mas Deus está dizendo: prossegue. Tem gente que está dizendo: para de louvar, mas Deus está dizendo: prossegue. Tem gente que está dizendo: para de pregar, esse negócio de vir para a igreja não é para você. Não, mas prossegue. Porque enquanto você está prosseguindo, Deus está olhando do céu e dizendo: você vai caminhar. E quando eu não tiver força, Ele vai dizer para mim e para você, igual disse para Elias: come e bebe, porque muito comprido ainda é o teu caminho. Às vezes a gente quer desistir, porque quando vem o desânimo na nossa vida, isso bem verdade é: pastor, eu nunca quis desistir. Mentira. Se nunca veio desânimo na tua vida, vou te dar um conselho: uma hora vai chegar. Mas Deus está dizendo: não desanime. Não desanime. Vai vir para fazer você sair da igreja. Vou abandonar a pastora, vou abandonar a igreja, vou abandonar o som, vou abandonar o louvor, vou abandonar isso. Não abandone. Porque enquanto você está aqui, Deus está te abençoando. Enquanto nós estamos aqui adorando a Ele, Ele está olhando do céu e dizendo: eu vou trabalhar na vida dele, eu vou trabalhar na vida dela. Aí é a Bíblia que está dizendo: se nós seguirmos a paz com todos, e a santificação. Pastor, e aí? Que santificação é essa? É a comunhão com Deus. Porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele age na medida que nós deixamos ele agir. Ah, mas o Espírito Santo vai entrar naquela vida, vai fazer. Não, só se a pessoa deixar o Espírito Santo agir. Eu estive pregando num congresso ontem, antes de nós virmos para cá, lá num distrito perto de onde nós moramos. E no final eu fiz o apelo, e veio um casalzinho de idoso, um senhorzinho careca, uma senhorinha bem branquinha. Ele olhava assim, eu falava: meu irmão, o senhor vai aceitar Jesus hoje? Ele olhava para mim e falava: hoje vou. Aí eu falei: o senhor nunca aceitou Jesus? Não, nunca. Estou vindo pela primeira vez aqui na frente. Aí a esposa dele, já crente, falava: minha irmã? Não, eu estava meio assim. Eu falei: meio assim como? Fraca. Eu falei: hoje Deus vai te dar força. A senhora vai voltar hoje para Jesus? Ela falou: vou. Então sabe o que é você pregar o Evangelho? Você adorar a Deus na simplicidade. Não precisa de muita coisa. Tem lugares aí que fala que você tem que ter teologia, tem que ter hermenêutica, exegese. Sim, é bom estudar,
Mas melhor é quando o Espírito dá e entrega para a igreja. É muito gostoso você meditar na palavra, pegar nas minúcias das palavras, mas o mais gostoso é o Espírito Santo entrar, adentrar sobre a sua vida, falar com a igreja. Quando menos você espera, tem alguém na frente falando: eu quero voltar para Jesus, eu quero estar na presença dele. Porque o nosso louvor não é para a igreja. Se eu louvar aqui e errar, ei, não se preocupe, porque o louvor vai subindo, ele atravessa esse teto, ele atravessa o céu, ele chega no trono de Deus como um incenso suave. E a Bíblia diz que quando chega lá, ele dá a bênção sobre as nossas vidas. Então não tem como eu adorar a Deus com o coração entristecido. Não tem como eu adorar a Deus de todo o coração se eu tiver mágoa do meu irmão. A Bíblia diz santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então eu tenho que seguir a paz, o amor. Imagine essa igreja se expandindo pelos 4 cantos da terra. Aí a pastora tem que deixar alguém aqui, colocar outro lá. Aí você vai orar e vai falar: Deus, manda obreiro. Não, aqui tem obreiro. Mas pastor, tu não conhece a igreja. E nem quero conhecer, porque quem conhece é o dono da igreja. Se você está aqui é porque Deus está te capacitando para algo maior lá na frente. Hoje você louva a Deus para 5, 6, 10 pessoas. Amanhã você pode estar louvando a Deus para 1000 pessoas. Hoje você vê a igreja, esse pequeno salãozinho. Daqui a pouco você vê Deus fazendo algo, comprando um terreno, tendo que fazer uma igreja maior. Tudo é na direção de Deus. Mas o negócio está quebrado no meio. Mas a Bíblia diz que se eu seguir a paz com todos, a santificação, eu vou enxergar, eu vou ver o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para mim encerrar aqui, a Bíblia diz ainda que essa santificação que nós precisamos entender é um princípio bíblico. Não é ensinamento simplesmente pregador, mas está na Bíblia. Eu preciso estar com o meu irmão assim como estou com Cristo. Ou nós, o nosso próximo, quem que é o nosso próximo? Será que é o nosso parente? Ou será que é o nosso irmão que está aí do nosso lado? Quem é o nosso próximo? Será que é o nosso parente que está distante? Ou será que é esse irmão que está do teu lado aí? Porque a Bíblia vai dizer que tem um homem que está descendo para Jerusalém e ele é assaltado. Batem nele, ele é espancado, ele está quase morto. E a Bíblia diz que passa um sacerdote, um pregador, aqueles que o anel brilha longe, ele passa, olha e passa em largo, vai embora. Deus! Passa o levita também, o cantor, aquele que tem que trazer a adoração de Deus para o templo. Ele passa, olha e diz: vou embora. E quando a gente menos espera, aparece um que não tem nome, não tem beleza, não tem sobrenome, não tem formosura. A Bíblia só o chama de samaritano. Alguém que a gente olha e fala: não vale nada. Aí ele chega, dobra os seus joelhos, coloca azeite nas feridas, pega aquele moço, coloca no seu cavalo e leva, cuida dele. E ainda diz para o dono da estalagem: olha, vou deixar ele aí, estou te dando um dinheiro, e tudo que for gasto com ele, quando eu voltar, eu pago. A gente, para fazer a obra, não precisa ter nome, não precisa ter título.
A gente, para fazer a obra, não precisa estar estampado nos cartazes, não. A gente, para fazer a obra, só basta ter um coração voltado para Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que quando esse moço, ele volta e paga, nos traz a memória sobre Jesus. Quando ele nos salvou, nos tirou do charco de lodo, nos tirou do lamaçal do pecado, nos deu o Espírito Santo e disse: olha, eu vou voltar. Quem sabe você está esperando a volta do nosso mestre, e Deus está colocando muito isso ao meu coração durante esse mês. Quem sabe nós como igreja estamos esperando a volta de Jesus. Ah, pastor, mas olha, eu estou ouvindo isso há 1000 anos. Ah, desde quando minha avó era criança, ela já ouvia falar que Jesus está voltando. Deixa eu te dar uma notícia: breve ele virá. Ah, mas pastor, que hora que vai ser? A Bíblia não diz que hora que é, mas ele vai vir. A Bíblia não diz qual o dia que ele vai vir, mas diz que ele vem. A Bíblia não diz que ele está simplesmente vindo, mas ele está à porta. E o livro do Apocalipse, para me encerrar aqui, a Bíblia diz que lá no livro do Apocalipse ele está na porta batendo. Ele está batendo a porta da igreja. A porta está fechada. E tem alguém dizendo: olha, tem alguém batendo lá fora. Só que ninguém abre a porta. Apocalipse está se cumprindo sobre as nossas vidas. Tem igrejas que estão deixando Jesus de fora, estão convidando o mundo aqui para dentro. Mas aqui tem uma igreja que está com as portas abertas, e quem manda na igreja é Jesus de Nazaré. E ele está dizendo: eu estou chegando para mudar a situação da minha igreja. Eu estou chegando para trabalhar no meio da minha igreja. A Bíblia vai dizer, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16: porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A igreja precisa entender isso, que a santificação tem que vir daqui. Porque quando nós somos redimidos dos nossos pecados, ele transforma aqui. Eu estava pregando ontem, eu falava sobre isso. A nossa mente tem que ser transformada, para o nosso coração ser transformado. Não adianta nada eu querer mudar minhas vestes de uma hora para outra, sendo que aqui eu não estou transformado. A transformação, a Bíblia vai dizer que a transformação do homem tem que vir daqui, tem que mudar o teu pensamento aqui, tem que mudar as intenções do seu coração aqui, tem que parar de planejar e dizer: ah, eu vou fazer isso, estou nem aí com Deus. Isso aí é você planejando aqui. Ah, eu vou fazer e deixo a pastora, deixo o irmão, deixo tudo, porque eu estou planejando aqui. Mas Deus está dizendo: hoje eu mudo a tua situação. Quem é mudado aqui tem um coração transformado. E quando ele chega aqui, ele adora a Deus igual foi adorado aqui, com um coração simples, humilde, palavras humildes, mas que influenciam aqui. Aleluia. Eu encerro aqui. Por quê? A Bíblia diz que não é por muito falar. Eu posso ficar aqui 1 hora, 2 horas falando, mas se o Espírito não agir aí, mas no pouco que eu digo, a Bíblia diz que Deus, ele enviou o Espírito Consolador para cuidar da igreja. E ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei, rogarei ao Pai, enviarei, que ele envie o Espírito Consolador. Aleluia. Deixa eu dar uma notícia: a igreja não está sozinha. Tem gente acreditando que
se certas pessoas ganhar, vai fechar a igreja. Mentira, o dono da igreja já disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Tem gente dizendo que o Covid ia acabar com a igreja. Não acabou, porque o dono da igreja está com as mãos estendidas dizendo: a praga nenhuma chegará à tua tenda. Ainda que estão dizendo: se fulano ganhar, vai acabar. Não vai ganhar não, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na igreja. A igreja não é instituição do governo, a igreja é instituição do céu. E quem está na igreja não serve a esse mundo, mas serve a Deus. Aladaia, Shurimi Andaraba. Tem gente dizendo e esquecendo do que a Bíblia está falando. Quem manda na igreja não é homem, quem manda na igreja é Jesus. É Jesus. Sabe o que aconteceu para mim encerrar lá no Vale? Alguém falou: a igreja de Palmitalzinho está fraca, vai fechar as portas. Quando nós assumimos, a esposa do antigo pastor tinha acabado de falecer. Aí imagina você assumir uma igreja no luto. Aí alguém dizia: ó, pastor, vai ser difícil vocês pregar, vai ser difícil. Eu falei: não vai ser não, irmão. Porque quem consola a igreja é Jesus. A gente perde um ente querido, a gente fica triste, a gente fica choroso. Mas a gente sabe, se for crente, ele morre aqui. Aleluia. Mas ele vai estar lá no céu. Glória a Deus. E deixa eu te dar uma notícia: aquele teu parente que faleceu, que morreu, aquele teu parente que foi embora, que você ainda está triste, que você ainda está choroso. Ei, deixa eu te dar uma notícia: se ele foi crente, se prepare, porque você vai encontrar com ele lá na glória. Aleluia. Mas para isso acontecer, eu e você temos que aqui nessa terra praticar as coisas que o céu nos ensina. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Alabarashuria. Eu quero fazer uma simples oração para abençoar a tua vida. Senhor meu Deus, aqui estamos nessa noite